Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui na CWB TV com a TV AMAI, programa de serviços, programa de utilidade pública, notícias sobre a segurança pública e sobre os militares estaduais. As atrações do programa de hoje. O presidente da AMAI, Coronel Furquim, conversa sobre o resultado das eleições. A secretária de administração, doutora Dinorá, recebe integrantes da AMAI e do Fórum para discutir importantes questões para a vida do militar estadual. Projeto social, doação de órgãos. Coronel Capriotti, ex-comandante-geral, nos conta parte da sua história dentro desta corporação. Policial militar é homenageado por salvar uma vida na Unidade Paraná Seguro Uberaba. Estas as atrações. Secretária de Administração e Previdência, Dinorá Nogara, dando continuidade ao atendimento da pauta de reivindicações do Fórum, recebeu Coronel Eliseu Furquim, Cabo Laudemir Dota e demais integrantes da comitiva para prestar contas de como está o andamento das situações ativa, inativos e a situação dos novos policiais militares que deverão receber como soldados de primeira classe já no dia 7 de novembro. Nossas reuniões com a AMAI têm sempre sido muito boas. O Coronel Furquim é um grande companheiro de trabalho, ele tem sempre buscado um trabalho de consenso, ele tem ideias muito boas e ele tem uma liderança muito grande junto à Polícia Militar. E esse trabalho todo, essa busca por a melhoria das condições de trabalho, por uma melhor condição de vida de todos os nossos companheiros da Polícia Militar, nessas discussões junto com a Secretaria de Administração e junto com a Secretaria de Segurança Pública, tem trazido avanços consideráveis. Hoje, felizmente, e por uma determinação do nosso governador, pudemos implantar o pagamento de 2.500 militares, que agora recém-formados, num esforço muito grande da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria da Fazenda, especialmente, para agora uma folha suplementar, recém-saídos do Guatupê, bombeiros, oficiais e também oficiais da Polícia Militar, agora que estão nas ruas aqui de Curitiba, o que nos dá muita alegria. Olha, sempre que nós tivermos uma notícia, nós estaremos aqui contando para vocês. E essa eu acho que é uma notícia boa aí para esse final de ano. E só temos notícias boas. Nosso governador só tem coisas boas para dizer para a Polícia Militar e eu tenho certeza que com o Coronel Furquim e com todo esse grupo que lidera hoje a Secretaria de Segurança Pública, felizmente só temos um horizonte azul pela frente. E é uma estrutura que só nos traz orgulho. A Polícia Militar, ela nos honra, nos dá orgulho e que continue sempre assim, sendo motivo de orgulho para nós, paranaenses, para os nossos filhos e que possamos, como estrutura meio do Estado, a Secretaria de Administração, dar o suporte necessário para que possam trabalhar em paz e possam nos dar segurança à nossa família, aos nossos cidadãos. Como os senhores puderam ver, o excelente diálogo da secretária Dinorá com a família miliciana tem propiciado muitos avanços. E no próximo governo esperamos que esse diálogo seja assim, franco, direto e objetivo. Na nossa próxima matéria, importante contribuição de todos nós. Você sabe da importância da doação de órgãos? Conheça esse projeto social Doação de Órgãos. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa.
Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação. Se podemos salvar várias vidas, né, 1, 2, nós temos paciente 3.000 na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que senão é uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar, que realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem da hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era máquina e a metade era casa, né? Então eu esperei todo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E as minhas amigas aí que têm a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. Esta foi uma matéria de responsabilidade social da AMAI. Todos nós somos responsáveis. Você também pode fazer a sua parte. Seja um doador. Coronel Capriotti foi nosso comandante-geral da Polícia Militar. Ele nos conta parte dessa sua bela história, com destaque para o surgimento do SIAT, Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências, pioneiro no estado do Paraná para o Brasil. Eu sou Coronel Capriotti, Miguel Arcanjo Capriotti, fui comandante-geral da Polícia Militar de 91 até 95 e tive a minha carreira toda no Corpo de Bombeiros. Saí em 91 para assumir o Comando-Geral da Polícia Militar. A minha história no Corpo de Bombeiros é uma história de dedicação. Criamos o serviço de guarda-vidas no nosso litoral. O SIAT foi concebido quando eu era comandante do Corpo de Bombeiros em 1986-87. Nós recebemos a visita dos companheiros das Américas do programa Paraná-Ohio, do qual o Paraná é estado irmão de Ohio. Recebemos a chairman do programa, que era a senhora Charlotte Taylor, e o seu marido Charles Taylor. Eles nos convidaram para conhecermos o serviço análogo ao SIAT lá em Cincinnati, Ohio. Nós estivemos em Cincinnati por 30 dias e lá pudemos aquilatar como era o serviço. Tivemos a liberdade de filmar a fábrica de ambulâncias e trouxemos aqui para o Paraná toda a formação de recursos humanos. Fizemos um convênio com a Universidade Federal do Paraná, no curso de medicina, com as escolas de enfermagem de Curitiba e os componentes do Corpo de Bombeiros. O SIAT se baseia, na realidade, numa verba que é recebida do governo federal e repassada à prefeitura para efeito de saúde. Então, quem pagava o sistema era a prefeitura, mas quem fornecia os recursos humanos era o estado do Paraná. Os médicos, através da Secretaria de Estado da Saúde, e os componentes do SIAT, que eram os membros do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos muitas dificuldades de início. Conseguimos uma ambulância
já muito usada, desgastada, que pertencia à Assembleia Legislativa e nos foi doada pelo então deputado Aníbal Cury, secretário da Assembleia na época. Reformamos essa ambulância e tentamos adaptá-la para as nossas necessidades. Quando eu vim de Ohio, eu trouxe comigo o que é hoje utilizado pelo Corpo de Bombeiros, não só do Paraná, como de todo o Brasil, esta maca, que é o ovo de Colombo, uma maca toda especial, toda perfurada, veio comigo no avião. Trouxemos um cardioversor, que levamos ao Cefet para que desenvolvesse um igual, isso foi feito, e o colar cervical, que é o básico para o nosso socorrismo. O Corpo de Bombeiros não pode praticar medidas invasivas. Isto é dos médicos, não é? Prerrogativa dos médicos. Então, nós formamos os médicos através do Dr. Dário Birulini, que é uma sumidade de São Paulo, e a TLS, né, um curso especial para médico socorrista, e iniciamos com os pioneiros do CIAT, 12 médicos, que graças a Deus alguns ainda estão conosco. Numa segunda etapa, já no governo Requião, nós conseguimos mais 20 médicos, todos com um curso específico para poder atuar no CIAT. Houve uma concorrência para que nós comprássemos ambulâncias. E aqui tem um paralelo, uma história muito interessante. Nós conseguimos, com o ministro Alcini Guerra, uma entrevista lá em Brasília, no gabinete dele. Ele nos levou, depois que nós expusemos o que seria o CIAT, com toda essa... como é hoje, na realidade, ele gostou muito dessa ideia. E nos levou até a presença do presidente da República, era o presidente Collor na época. Nós levamos os bombeiros do Paraná, os pioneiros, a Brasília para disseminar o serviço em todo o Brasil. Então, o Paraná foi precursor e pioneiro no serviço de salvamento em todo o Brasil. Nós tivemos a oportunidade de dar palestras pelo Brasil inteiro. E todos eles com um imenso sucesso. São Paulo tem o Resgate, Rio de Janeiro, enfim, todos os corpos de bombeiros. Eu fiz o curso superior de bombeiros no Rio de Janeiro, em 81. E na época a minha tese foi salvamento aquático, não é? E como nós vimos muita coisa boa também na Alemanha, nós adaptamos, misturamos o serviço da Alemanha com o serviço americano. Então o nosso CIAT é uma mescla do serviço europeu e do serviço americano de resgate, de salvamento de um modo geral. Não deu certo a ideia do presidente Collor de nos dar ao Brasil todo 50 ambulâncias, no qual mais ou menos 2 ambulâncias para cada estado, porque houve um superfaturamento na concorrência dessas ambulâncias. A ambulância na época estava orçada em 30, 32 mil reais, montada em um caminhãozinho 608D da Volkswagen, da Mercedes. E quem ganhou a licitação foi uma empresa do Rio de Janeiro, por 120 mil reais, idêntico às dos demais estados, dos demais fornecedores. E o diretor-geral do Ministério da Saúde era o irmão do PC Farias. Nós denunciamos isso, o governador, à época, era o governador Álvaro Dias, que indignou-se com isso, fez chegar ao presidente que isso aqui era uma aberração, 4 vezes mais o preço médio, e queriam cobrar 120 mil reais para a ambulância. Então, melou, nenhum estado acabou recebendo as ambulâncias. Depois, o estado do Paraná fez uma licitação, nós acabamos comprando as 4 primeiras ambulâncias, e depois, já dentro das características das ambulâncias americanas, que nós filmamos numa fábrica de ambulâncias e tal, com autorização deles, e entregamos aqui o Brasil ao sindicato da indústria, não me lembro do que era, né? Mas que desenvolveram ambulância naqueles padrões. Então, no Brasil inteiro nós temos as ambulâncias avançadas, né? E as ambulâncias que nós atuamos hoje. Então, resumidamente, essa é uma historinha do CIAT.
Todos nós sabemos da importância de ligar o 193 em cada emergência, em cada caso de trauma. Vocês conheceram agora, através de um dos seus idealizadores, parte dessa bonita história que hoje está no Brasil inteiro. O soldado Oscar Henrique Reis Borba, do 20º Batalhão, foi homenageado por uma belíssima atitude em salvar uma vida. O Copom havia passado à equipe uma situação de suicídio. Chegando no local, o indivíduo que estava tentando se suicidar, se jogando na frente dos carros, visualizou a viatura e evadiu-se com a sua bicicleta sentindo contramão dos carros pela Avenida das Torres. Também não logrando êxito nessa tentativa, foi até o viaduto e sentou no parapeito ali do viaduto, tentando se jogar. A equipe visualizou a situação, né, debaixo do viaduto ali com a viatura. O CPU oficial de dia estava passando pelo local também. Pediu para a nossa equipe estar controlando o tráfego de pessoas ali e trânsito embaixo desse viaduto para que ele não se jogasse em cima das pessoas que estavam passando ali. E subiu até ele para tentar um contato com esse cidadão para saber as motivações da tentativa do suicídio e tentar resolver o problema, mas não teve muito êxito. Estava passando no local um cabo do Bombeiros que viu que a situação estava se complicando cada vez mais, chegou até mim e falou: "Ô Borba, estou vendo que a situação está bem complicada e eu acho que esse cidadão vai se jogar do viaduto." E falou para nós que existia uma equipe especialista nesse tipo de situação dos bombeiros, chamada Ghost. E logo ele entrou em contato com essa equipe, que chegou mais ou menos aí uns 10 minutos, foi bem rápido no local. Só que chegando no local eles também não obtiveram êxito aí num contato eficiente aí para tentar conter esse indivíduo. Eu vendo toda aquela situação ali, vendo que estava cada vez pior e o cidadão cada vez mais nervoso ali, um ato de coragem ali que surgiu intuitivamente ali, tentei eu mesmo contato aí com esse cidadão, procurando saber quais eram as motivações dele tentar esse suicídio, né? Quais eram as motivações dele para tentar se jogar ali daquele viaduto. Comecei a conversar com ele e percebi que havia conquistado aí a confiança desse cidadão. Perguntei sobre a família dele e perguntei se eu podia me aproximar mais dele para tentar conversar. E ele falou que sim, que somente eu poderia chegar mais perto dele. Foi quando eu pedi autorização para o oficial de dia para tentar chegar mais perto dele. Cheguei até o local onde ele se encontrava, comecei a conversar com ele, perguntar sobre os problemas da família. Uma situação bem inusitada que a gente, nós policiais militares, não estamos acostumados aí com esse tipo de situação. Percebi que estava conquistando cada vez mais a confiança. Prometi para ele que se ele me desse a oportunidade eu ia estar chegando perto dos familiares dele, me comprometi a conversar juntamente com ele para tentar solucionar os problemas que estavam causando esse desespero nele. E num ato intuitivo que veio à minha cabeça na hora, eu pensei, por que não demonstrar um pouco mais de compaixão, né, para esse cidadão? Resolvi abrir meus braços e falar para ele me abraçar, que eu estava ali para garantir a segurança dele. Ele olhou meio desconfiado para mim, daí novamente eu abri os braços, falei, vem aqui, me dê um abraço, eu vou tentar cuidar de você. Foi quando ele se aproximou mais de mim, quando eu abracei ele, e graças a Deus aí consegui conquistar a confiança aí desse cidadão e obtive êxito aí no salvamento dele naquele momento, graças a Deus aí. Posteriormente ele foi levado ao PS 24 horas do Cajuru para tomar os medicamentos necessários, né, para se acalmar. Foi descoberto que ele tinha esquizofrenia, tomava medicamentos de tarja preta e havia bebido, havia tido a discussão com os familiares aí, foi o que levou ele aí à tentativa de suicídio. E graças a Deus, Deus me deu essa capacidade aí de estar intervindo e naquele momento estar ajudando aquele cidadão. Parabéns, soldado Borba.
Exemplo como os seus dignificam toda a Polícia Militar. Leve as congratulações de toda a família miliciana através da AMAI. Na sequência do programa de hoje, uma entrevista com o presidente da AMAI, Coronel Eliseu Ferraz Furquim, comentando o resultado das eleições 2014. Coronel Furquim, a participação, a cidadania de todos os policiais militares, da família miliciana, foi muito grande, muito acirrada nestas eleições. Como o senhor vê a participação e quais os seus principais comentários no resultado destas eleições? Pois o policial militar ele é o retrato do que aconteceu no Brasil. Ele também participou muito do primeiro turno, ajudando a escolher o governador do Paraná, e neste segundo turno, ajudando a escolher o presidente do Brasil. As eleições foram divididas, voto a voto. A diferença foi tão pequena que, se não fosse pelo Photochart, não se saberia quem teria efetivamente ganho essas eleições. Mas acredito que ela tenha ficado nas mãos daquele que o povo quis. Mesmo com diferença pequena, nós temos um presidente e temos que respeitá-lo e trabalhar com ele, na situação ou na oposição. Gostei das primeiras falas da presidente, porque ela está procurando a harmonia das oposições e entendeu que essa mensagem de mudança é uma mensagem majoritária dentro e fora do seu governo. E por isso está tratando de promover algumas mudanças que realmente tragam consequências políticas e financeiras para o nosso país. Nós, de pronto, ficamos agradados com as ações do Congresso, que, demonstrando muita personalidade, cassou o decreto governamental da presidenta na questão da participação comunitária, intervindo nas instituições do país. Isso, com certeza, é muito bom, e para quem gosta um pouquinho de política, percebe que foi um passo adiante no que diz respeito ao resgate das cidadanias e das instituições que realmente produzem aquilo que o povo realmente quer. Coronel, houve uma participação efusiva na campanha. Essa cidadania, ela deve continuar após as eleições, fiscalizando o seu candidato, fiscalizando as ações de governo? Pois a ação política é uma ação continuada. O nosso próprio estatuto, ele incorpora como forma de obtenção dos resultados a ação política, a judiciária e a administrativa. A ação política, portanto, é parte do nosso cotidiano, como a água, como o bem-estar de todos, como a discussão de todos os assuntos que possam interessar ao policial militar e à instituição policial militar também, porquanto é ela que resulta no seu trabalho, é resultante do esforço de cada um dos policiais militares, e nós fazemos parte, portanto, deste conjunto. Dentro das principais medidas anunciadas pela presidenta Dilma está a reforma política. Coronel Furquim, o senhor tem uma longa estrada, uma longa vida de militância política. Exerceu cargos no Legislativo, exerceu cargos no Executivo, tem uma vasta experiência. Essa reforma política, ela é uma ameaça ou é uma conquista? Será necessário um plebiscito ou um plebiscito e referendo? Ajude os nossos telespectadores nesse interim. Pois a reforma política se faz necessária já há bastante tempo. O brasileiro está insatisfeito. Essa pulverização de partidos exige um enorme esforço do Executivo, que acaba, para obter a adesão desses partidos e desses parlamentares, por, de uma forma direta ou indireta, corrompê-los. E se sente, por conseguinte, achacada pelos parlamentares que buscam desideratos pessoais
em detrimento daquilo que o povo lhes concedeu, que foi a defesa dos seus interesses lá no Congresso Nacional. Eu acho que a reforma é necessária. O referendo com a participação do Congresso é muito importante e faz com que o Executivo não se sobreponha ao Legislativo, cujo poder, mesmo que hoje diminuído nos seus conceitos, no seu desempenho, não pode ser sobrepujado de maneira nenhuma, porque ele efetivamente representa a população deste país. Coronel Furquim, no campus nós tivemos a reeleição, tanto estadual quanto federal. Quais as suas expectativas para nós, militares estaduais, no âmbito estadual e no âmbito da União? Bom, no âmbito estadual, né, as candidaturas que ficaram para trás tinham sempre um tom, né, de adversidade para com a Polícia Militar. E a candidatura do Beto Richa, que foi a vencedora, sempre nos agradou mais pela aproximação que acabamos por ter, especialmente nesse último quarto do seu governo, e que nos permitiu obter dele coisas que, mesmo necessárias e mesmo claras de direitos, né, não vinham sendo cumpridas. O governo ainda está em alguma dificuldade financeira, mas nós acho que tivemos avanços consideráveis. Mesmo em se sabendo dessas dificuldades financeiras, um dos últimos atos do governo de avanço, de promoção dos alunos soldados para soldados de primeira classe, são 2.500 pessoas, e muito enalteceu o nosso trabalho, o trabalho do comandante-geral, o trabalho dos secretários de Estado que foram envolvidos neste lobby, vamos dizer assim, de progresso e de justiça para com os nossos companheiros, e eles hoje estão já na folha de pagamento, na forma suplementar para os próximos dias. Isso é muito bom porque a população recebe 2.500 novos soldados em condição de trabalho e com os seus direitos pessoais e de remuneração respeitados. Coronel Furquim, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela luta que a AMAI vem fazendo em defesa dos militares estaduais e dos militares do Brasil, e contamos com você no nosso próximo programa. Acompanhe também no www.amai.org.br ou aqui no seu canal TV CWB.